Boa noite, pessoal. Vamos lá. Nesse primeiro quesito, está dizendo assim: efetue as fatorações apresentadas a seguir. Então, nós temos que encontrar qual é o número que o primeiro termo, que é esse aqui, tem em comum com o segundo termo. Então, vamos decompor esse número. Vai ficar qual é o número que multiplicado por outro dá 6? Pode ser 6 vezes 1, mas também pode ser 3 vezes 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes A, mais, deixa eu ajeitar esse mais que tá feio, mais 3 vezes 5, né? Porque 3 vezes 5 dá 15, vezes A vezes Y. Então, qual é o número que os dois têm em comum? O 3. Então, esse 3 ele vai para a evidência. Então, vai ficar 3, abre parênteses. Quem é que fica dentro do parênteses? O 2A mais o 5AY. Porque quando a gente for fazer chuveirinho, ele volta a ser 6A mais 15AY. Agora, na letra B, nós temos que encontrar qual é a letra, o número para colocar em evidência, né? Então, vamos ver o que é que eles têm em comum. Eles têm o x, né? Quantos x eu tenho? Eu tenho 3x aqui, deve ser x vezes x, mais 3 vezes x, mais 2 vezes x. Eita, TA, vezes x. Então, com isso, a gente tem que ver qual é a letra que eles têm em comum. O x. O x. Então, vai ficar x em evidência. Dentro do parênteses vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 2. Porque quando eu fizer o chuveirinho, ele volta a ser x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x. Já nessa letra C, nós vamos usar a fatoração de agrupamento. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que a gente tem que encontrar o que tem em comum entre esses dois e o que tem em comum entre esses dois. Nesse caso aqui, nós temos o x, né? Então, vai ficar x em evidência, dentro do parênteses, o y menos 2. Mas, nesse segundo caso, eu tenho que pensar qual é o número que multiplicado por outro número que dá 10, para eu poder fazer a evidência, né? Então, como é que fica? Esse aqui, ó, esse número aqui, nós vamos decompor ele. Vamos lá. 5y menos 2 vezes 5 dá 10. Então, qual é o número que eles têm em comum? O 5. Então, 5 sai. E fica dentro o y menos 2. Feito isso, a gente percebeu que o y menos 2 ele tem algo em comum, que é o outro y menos 2. Então, a gente pode escrever eles juntos, desse jeito aqui, ó. Y menos 2. E esses que estão fora, aqui em evidência, eles também vão para dentro de um parênteses. Por quê, tia? Porque quando eu for fazer o chuveirinho, nós vamos voltar a ter esse polinômio aí. Então, pessoal, nessa letra D nós temos a fatoração diferença de quadrados. Então, como é que a gente faz? Então, como é que a gente faz ela? A gente vai escrever na forma de diferença de quadrados, né? A gente observa que aqui nós temos uma raiz, né?
e aqui também. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Y menos. Quem é a raiz de 121? 11. Fecha parênteses. Abre parênteses novamente. Y mais 11. E aí, acabou. Então, nessa letra E, lembra que eu expliquei para vocês quando a gente for resolver um trinômio que ele não é perfeito? Então, eu tenho que descobrir qual número que eu multiplico dá 12 e que eu somo dá 7. Então, como é que fica? Fica assim, ó. A gente abre parênteses, coloca o x mais do outro lado a mesma coisa. X mais. Então, qual vai ser? Qual é o número que eu multiplico por outro que dá 12? 3 vezes 4. E também, se eu somar, ele me dá de resultado o 7. Então, vai ser 3 vezes 4. Aqui eu boto 3 e aqui eu coloco 4. Porque quando eu realizar o chuveirinho, deixa eu colocar mais junto aqui para ficar mais organizado. Eu volto a ter x ao quadrado mais 7x mais 12. Então, segundo, verifique em cada item se o trinômio é quadrado perfeito. Se for fatório, caso não seja perfeito, acrescente outro termo de modo a torná-lo um quadrado perfeito. Então, nós temos aí na letra A, 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Lembrando para vocês que para poder a gente resolver isso aqui, a gente primeiro, né, tira a raiz das pontas. Quem é que vai ser a raiz? A raiz vai ser 3x mais y elevado ao quadrado. Feito isso, para ter certeza se é um quadrado perfeito ou não, lembra que eu disse para vocês que a gente tem que colocar na regra nesse caso aí é produto da soma, quadrado da soma. Então, quem é a fórmula do quadrado da soma? A regra é quadrado do primeiro termo, então vai ficar o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, né? Deixa eu tirar aqui o vezes e colocar um ponto. O primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é y, mais o quadrado do segundo termo. Calculando, né? 3 vezes 3 eu tenho 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3 eu tenho 6xy, mais y ao quadrado. Ô tia, mas qual é o principal dessa regra para a gente descobrir se é um trinômio perfeito ou não? Vocês têm que observar essa parte aqui, ó. Ele tem que dar o mesmo número que aqui. Se der, é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque as pontas já são raízes. Então, tem que se prestar atenção no meio do trinômio. Aqui agora, vamos ver. Quem é a raiz, né, de 64 e a raiz de x ao quadrado? 64 a gente sabe que é 8. 8 menos, ó, presta atenção, menos, porque isso aí agora é um quadrado da diferença, né? A gente vai usar esse produto notável. E aí a gente tem x elevado ao quadrado. Bora ver se é um produto notável. Eu vou pegar esse meu resultado e vou fazer na regra do quadrado da diferença. Bora ver. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo.
Eu tenho 2 vezes 8, desculpa, 8 vezes 8 dá 64, menos 2 vezes 8 dá 16x. X ao quadrado, repete x ao quadrado. Observa. É o mesmo valor que está aqui? Não, né? Então, por conta disso, não é um trinômio quadrado perfeito. Na letra C aqui, nós temos, quem é a raiz de 100? Raiz de 100. Raiz de 100 é 10, né? E raiz de 81 é 9. Então, fica 10x mais 9y elevado ao quadrado. Quando a gente desenvolve o produto notável, fica quadrado do primeiro termo, lembra disso? Colocamos assim porque esse quadrado está multiplicando tanto a letra quanto o número. Mais 2 vezes o primeiro termo mais o segundo termo. Primeiro termo tem x. Calma aí. Primeiro termo vezes o segundo termo, que é 9y, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. 10 vezes 10 dá 100. 100x ao quadrado. Mais 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 2 vezes 9 dá 180. 180xy. Não é 2 vezes 9, né? É 20 vezes 9 dá 180. Mais 9 vezes 9 dá 81. E repete a letra ao quadrado. Só que aí a pergunta, que eu até esqueci de colocar nas outras duas letras, é qual é o número que a gente tem que acrescentar para tornar esse trinômio, né? Porque isso aqui não é um trinômio. Olha a diferença. Aqui eu tenho 180 e aqui eu só tenho 100. Então, quem é que eu preciso acrescentar aqui para eu ter um trinômio? Já que ele era 180. Eu preciso acrescentar 80. Então, ó, é só acrescentar 80 xy, tá bom? Nesse caso aqui, ó, pessoal, que eu esqueci de falar, quem é que eu preciso acrescentar nessa partezinha aqui, né? Nessa partezinha aqui, para eu ter um trinômio perfeito, eu preciso acrescentar menos 8x. Por quê? Menos 8x. Só fazer melhorzinho aqui. Se eu fizer menos 8x menos 8x menos 8x, eu tenho menos 16x. E aí isso tornaria minha equação verdadeira. Então, a letra D agora, vamos lá. A raiz, vamos lá colocar aqui, raiz desse e raiz desse. Então, eu fico com x mais 5y ao quadrado elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho esse 4 aqui, ó. Esse 4 é 2 vezes 2, que deu 4. Feito isso, a gente tem que agora descobrir se é um trinômio perfeito. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, feito isso, o que é que a gente tem?
Desenvolvendo esse cálculo, fica x ao quadrado mais 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Vai ficar 10xy ao quadrado mais 5 vezes 5 dá 25. 25y à quarta, né? Porque quando tem multiplicação de expoente por expoente, repete a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 2 dá 4. Só que, o que é que eu preciso fazer para que eu tornar essa equação verdadeira? É só eu somar com 9xy ao quadrado. Se eu fizer isso, aí soma, ó, 9xy ao quadrado mais 1xy ao quadrado, que dá aqui, ó, 10xy ao quadrado. Então, nesse sétimo quesito tem assim, fatório as expressões a seguir. Então, a gente tem que descobrir o que é que tem em comum nessa letra A. Então, vamos decompor. Qual é o número que multiplicado por outro dá 14? 2 vezes 7, né? Então, vai ficar 2 vezes 7 vezes x vezes y menos 2 vezes x vezes y. Feito isso, a gente tem que ver o que é que eles têm em comum. O que é que eles têm em comum? Só o x e o 2. O 2 e 1x. Então, como é que fica? Na forma de escrever. Esse 2x, eles também tem em comum o y. Então, vai sair também o y. Vai ficar fora, em amostra. E quem fica dentro? O 7 menos o y ao quadrado. O y só. Y ao quadrado não. Era y ao quadrado antes. Porque quando a gente fizer chuveirinho, volta a ter o que nós tínhamos antes. Essa fatoração aí é pelo agrupamento. Então, do mesmo jeito, quem é que eles dois têm em comum? Qual é o número que eu multiplico por outro para dar 6? Ah, é 3 vezes 2. Ou 2 vezes 3. Então, eu vou fazer 2 AB mais... quem é a fatoração de 6? Decomposição. Vai ser 2 vezes 3 mais B mais 3. Então, quem é que tem em comum nesse primeiro? O 2, né? Então, o 2 vai ficar em evidência. Vai ficar 2. O 2. Pessoal, eu apaguei porque tinha saído algo errado aqui. Vê só. Quem é que eu tenho em comum nesse agrupamento? Eu tenho 2AB mais B. E no outro grupo eu tenho 6A mais 3. Por que 6A? Porque qual é o número que eu multiplico por outro para dar 6? Então, quem é? 2 vezes 3, né? Então, vamos lá. Quem é que fica fora? Fora vai ficar o 2... Não, fora vai ficar só o B, né? Porque é o que eles têm em comum. Então, vai ficar B, o B. Aí dentro vai ficar o 2A mais 1. Porque se eu fizer chuveirinho, eu volto a ter B. Mas, quanto é a fatoração para 6, né? Qual é o número que eu faço, multiplico por outro para dar 6? 2 vezes 3. Então, o 3 sai. Dentro do parênteses vai ficar o 2A mais 1. Quando a gente faz isso, a gente descobre que estão agora, ó, os dois juntos iguais.
Então, o que é que a gente faz? A gente escreve sem repetir, 2A mais 1, e no outro parênteses, a gente coloca B mais 3. Deixa eu ver se dá para ajeitar aqui. B mais 3.